Oi meninas, hoje eu vim abordar um assunto que ultimamente está acontecendo comigo, é ansiedade. E hoje vai ser uma Kay fala, e eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar pra vocês como que eu descobri, qual foi a primeira vez que me deu uma crise. Deixa eu ver isso aqui pra não pisar um... Que horrível. Então, primeiro eu vou passar o primer, deixa eu falar. Eu trabalhava numa empresa. Bem, eu tava sentindo umas dores muito fortes no peito, mas nunca chegou ao ponto de eu ir atrás, ir no médico, saber. E hoje em dia eu me arrependo muito, mas na hora eu nem passou pela minha cabeça. Ou melhor, passou pela minha cabeça, mas eu achei que era uma coisa totalmente insignificante. Então, essas dores doía aqui, aí eu, tipo, meio que apertava, aí sumia a dor, vinha pra cá, vinha pro meio, vinha pra baixo, e aquilo tava me deixando muito nervosa, tipo, eu não sabia o que era. Então eu fui pro hospital, cheguei lá, fiz bastante exames, e eles falaram que era estresse. Que era estresse, que depois de alguns dias eu ia estar melhor, me deram uns remédios, uns comprimidos. E ok, fui pra casa, confiando no que o médico disse, claro, que eu ia ficar bem. Fui pra casa, chegou em casa, tomei o comprimido, fui deitar, né, no caso, dormir. Realmente eu acordei bem. Eu não vou falar que eu acordei maravilhosamente. Eu acordei bem e fui trabalhar. Quando eu cheguei no serviço, devido a alguns acontecimentos que não vem ao caso, por uma determinada pessoa, eu lembro que eu tava perto de umas amigas minhas e me deu uma pontada. Uma pontada muito forte na cabeça, que eu tava brincando ali, bagunçando. Na hora eu parei e só fiz assim. Eu lembro que eu fiquei uns 3 minutos assim, com muita dor. E foi uma única pontada, mas a pontada durou, parece que a eternidade. Quando meio que eu voltei ao normal, tinha muita gente em cima de mim. E eu não tava entendendo nada. Eu deduzi e falei, meu Deus, como assim um monte de gente em cima de mim? Isso foi uma dor de cabeça e tal. Aí uma das minhas colegas, né, que tava ali, falou pra mim, meu, você ficou pálida, você ficou branca, a gente pensou que você ia cair e tal. Eita. Aí eu fui e falei, como assim, cair? Aí eu até falei, como assim? Só foi uma dor de cabeça, não foi uma coisa, nunca tive e tal. Mas, sabe, eu não sei explicar o que aconteceu aquela hora, eu não sei explicar o porquê aquilo aconteceu. Pois bem, fui, tomei água, sentei um pouco, conversando com elas. Aí essa dor de cabeça voltou de novo, só que ela voltou, eu não sei explicar a intensidade, ela voltou mais forte do que da primeira vez. E essa vez que voltou, a única coisa que veio na minha cabeça é sair correndo. Eu saí correndo pro banheiro e elas vieram atrás de mim, óbvio, né? Eu me tranquei e não tinha reza que fazia eu abrir aquela porta. E eu não tava entendendo nada, eu tava super apavorada, porque aquilo nunca tinha acontecido. E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E eu só chorava, chorava, chorava. Aí, uma colega lá de serviço foi... Até hoje, a gente até conversa hoje em dia. Gente, eu tava tirando o negócio do pó. Eu não sei como ela conseguiu me convencer a abrir a porta. Ela foi a única pessoa que conseguiu com que eu abrisse a porta.
Eu abri a porta, ela entrou, mas também ela entrou, eu tranquei a porta de novo. E ela tentou me acalmar de todas as maneiras que vocês podem imaginar. E aquilo não tava dando, sabe? Não tava dando certo. Eu não tava me acalmando, eu tava ficando pior do que eu já tava. Quando ela tava tentando me acalmar e ela não conseguia, e aquilo tava me deixando mais nervosa ainda. Foi que depois de quase, eu acho, mais de 20 minutos, 25 minutos, resolveram me levar pro hospital. Cheguei no hospital, a pessoa que me levou, em vez de entrar comigo, pelo menos me largar, né, lá dentro, me colocou na porta do hospital sentada. Eu não tava respirando direito, eu tava muito eufórica, eu tava, sabe, horrível, horrível, uma situação horrível. E ele me deixou lá sentada e falou pra mim assim, boa sorte, e foi embora. Gente, ali, tipo, eu falo pra vocês, sabe aquela expressão que o pessoal fala ali, aquela hora passou a sua vida todinha? Foi o que passou. Eu realmente achei que eu ia morrer, porque eu não tava conseguindo respirar, eu não conseguia falar, meus dedos estavam dormentes, eu não conseguia levantar, eu não conseguia. E eu fechei o olho e falei, bom, agora eu vou morrer. Aí passou uma senhora que, gente, eu não sei o nome, eu não sei quem é, mas, meu, acho que foi um anjo, de verdade. Ela passou e ela olhou pra mim, continuou andando e voltou. Aí ela foi e me perguntou o que tava acontecendo e eu não conseguia falar, eu só fiz assim, tipo, eu acho que provavelmente ela percebeu que eu tava sem ar. Então ela começou a tentar me acalmar e conversando comigo e tal. Eu fui me sentindo melhor, mas eu ainda tava bem passando mal, bastante, tipo, eu não conseguia falar, mas eu tava me sentindo melhor. Aí eu olhei pra frente, meu pai tava vindo, aí a gente entrou e tal. Aí fui fazer uns exames, né? Só que chegando lá, dentro do hospital, me passaram na frente, porque na hora que mediram minha pressão, ela tava altíssima. Me passaram na frente e tal. Quando eu passei no médico, o médico falou pra mim que era estresse. E eu fiquei tipo, estresse? Como assim estresse? E eu não ligava uma coisa na outra. Não, sabe assim, quando eu não ligava o A no B, não ligava. E eu ficava, meu Deus, mas estresse do quê, gente? Estresse do quê? Aí eu fui, fiz o que tinha que fazer no hospital e saí de lá achando que era estresse. Ele foi, me passou um remédio e falou pra mim assim, ó, você toma esse remédio durante 7 dias. E você vai se sentir melhor e tal. Eu falei, não, tudo bem. Comecei a tomar o remédio. Fui pra casa. Comecei a tomar o remédio no domingo. Tomei no domingo, na segunda, na terça, na quarta. No sexto dia, eu parecia que eu tava dopada. E eu não conseguia levantar da cama. E não sabia o porquê. Porque o médico falou pra mim que depois que eu começasse a tomar o remédio, eu ia ficar super bem. Então eu falei assim, bom, o remédio deve estar me fazendo mal. Passei no médico de novo, fui no médico. Cheguei no médico quase morrendo de novo. Isso já era o outro médico. Aí o médico 2, no caso, falou pra mim assim, quem te passou esse remédio? Ou melhor, minto, ele foi e me passou outro remédio. Eu falei lá pra ele o remédio não tava fazendo efeito, aí ele foi e me passou outro remédio. Nisso que ele me passou esse outro remédio, eu comecei a tomar eu não sei se eu ainda tava com outro remédio no organismo. Eu só sei que dessa vez eu fui parar no hospital praticamente desmaiada. Muito ruim, muito ruim. E me deu uma crise, a segunda crise, no caso, dentro do serviço, que eu fiquei agressiva. Porque uma pessoa lá dentro queria ser superior e tal, e ela me fazia muito mal. E eu não sei se é isso, eu não sei explicar, mas
a minha vontade era de voar na pessoa e tal. Então eu corri e me tranquei de novo no banheiro. E eu não queria que ninguém me visse, porque, tipo, todo mundo tava me taxando de louca, sabe? Ai, como pode uma pessoa de 20 e poucos anos ter tudo isso, não ter preocupação com nada e tal. Aí eu fui sair pelos fundos da fábrica, eu lembro até hoje. Eu falei, eu quero sair, eu não quero que ninguém me veja. Aí eu saí, demos a volta. E quando eu fui no hospital, eu falei pra minha mãe, olha, eu não sei o que eu tenho. Eu tô sentindo isso e isso, né? Que no caso eram as dores no peito, a falta de ar. E uma médica, assim que eu cheguei, ela me atendeu, ela falou pra mim que eu tava com depressão. Aí eu já tava ruim, já tava tendo uma crise, e ela falou isso pra mim, eu chorei mais ainda, fiquei pior do que na hora que eu cheguei. Aí ela foi e falou pra minha mãe que era pra me levar no psiquiatra, que era no final do corredor, no caso, e que ele ia conversar comigo e tal. E eu relutei um pouco, eu não queria ir, porque até hoje é uma coisa delicada, né? Não é um assunto assim que eu... Como eu vou falar o que eu sinto, que eu tô passando com uma pessoa que eu não conheço? Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo me abrir mais. Mas quando tava acontecendo era bem complicado. Bem complicado. Então, quando a gente entrou, ele olhou pra mim, ele viu que eu tava tendo a crise. Ele perguntou pra minha mãe qual era o remédio que eu tava tomando. E nisso a minha mãe mostrou, né? Abriu a bolsa, pegou. Aí o médico olhou pros remédios, olhou pra minha cara e falou: quanto tempo que você tá tomando isso? E eu não conseguia falar nada, né? E minha mãe respondendo tudo. Aí ele falou: era pra sua filha tá morta. Então você imagina como foi receber essa notícia na hora. E a minha mãe, mas como assim, doutor? Por quê, né? E tal. Aí ele falou: esses dois remédios não pode tomar junto. Mas aí ela foi e explicou que eu não tava tomando junto, que eu tinha tomado ele mesmo assim. O organismo dela ainda tava com os remédios, no caso do primeiro médico, e realmente ela não foi porque não era a hora dela. Ele falou com essas palavras, eu lembro até hoje. Então eu fiquei, tipo, muito... Gente, como assim? Sabe? E quando... Aí ele suspendeu o remédio, ele pegou o remédio de mim, na verdade. Então ele foi e me passou um outro comprimido. Que desde então foi o que mais, sabe, eu acho que se eu tivesse tomado desde a primeira crise, eu não tava que nem eu tô hoje. Ele me passou o comprimido e me fez muito bem. Eu tomei o comprimido e na mesma semana eu já me senti muito melhor mesmo. Então, eu me senti muito melhor e as crises diminuíram muito. Mas, né, nada é maravilhoso para sempre. Começou a me dar uma dor de cabeça muito forte. E era uma dor que era incontrolável. E eu sinto essa dor até hoje. Então, tem vezes que eu tô de boa, assim, e do nada me dá uma dor muito forte na cabeça. E eu simplesmente tenho que parar de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu tenho que parar. É muito ruim. E sem falar nas pessoas. As pessoas começam a evitar falar certas coisas perto de você. Porque elas acham que você não vai saber reagir, sabe? Não vai saber. Não sei. É diferente. Eu noto.
Notei e tô notando isso. Muitas das pessoas agem como... Por que eu tenho isso? Fica falando pra mim assim... Respira, você tem que controlar isso, você não pode deixar isso te controlar, você pode controlar isso, que não sei o que, gente. Sério, não fala isso pra uma pessoa que tem crise, não fala isso pra uma pessoa que passa pelo que você não passa. Não adianta, cada pessoa é uma pessoa. Você acha mesmo se eu ou qualquer outra pessoa conseguisse controlar, escolher não ter, a gente escolheria ter? É lógico que não, é óbvio que não. Isso não é uma coisa assim que você acorda e fala, não, hoje eu vou ter uma crise. Hoje eu quero ter uma crise. Não, é uma coisa que a gente tem dias bons e dias ruins. Eu falo que eu tenho horas boas e horas ruins. Porque no dia eu posso ficar o dia inteiro maravilhosa. Chega de noite, eu fico mal. Ou eu posso ficar mal de dia e chega de noite eu tô bem. Ontem, domingo, eu fui pra feira, eu passei o sábado bem, a sexta-feira bem. Chegou no domingo, eu fui pra feira com a minha mãe, com meu pai, com meu namorado. Andamos, brincamos e do nada eu fiquei mal. Me deu uma dor de cabeça muito forte. Então, não é uma coisa assim que a gente consegue controlar, entendeu? Se eu tivesse esse dom de controlar, eu não teria. Então, tipo, é uma coisa que a gente não consegue controlar. Pelo menos eu não consigo me controlar quando vem. Então, depois que eu descobri que eu tenho isso, eu evito. Eu tô, tipo, meio que isolada, sabe? Eu evito ir pra certos lugares, frequentar certos locais. Porque eu tenho medo de me dar uma crise na rua e eu estiver sozinha, não, sabe? Não saber o que fazer, o que as pessoas vão achar. Eu sei que a gente não tem que ligar para que as pessoas pensam, mas é difícil, entendeu? É muito difícil. Se eu pudesse escolher não ter, não sentir, eu já, sabe? Não tem muito o que falar. É complicado, porque as pessoas pensam que... Gente, calma aí que eu não consigo falar e fazer o gatinho. Então, o recado que eu queria deixar é que se você conhece alguém que passa por depressão, ansiedade, crise de pânico, seja lá o que for, conversa com essa pessoa, não julga. Porque julgar é muito fácil, entendeu? Porque a gente não sabe o que tá se passando, não sabe por quê, o que levou a pessoa a ter isso. E não fica em cima falando, ai, você tem que respirar, você tem que sair daqui. São coisas que a gente não consegue fazer, entendeu? Por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, digamos que seja um pouco mais forte que a gente, mesmo a gente querendo todos os dias sair disso, melhorar, é muito difícil. Então, se você tem um amigo, um parente, seja lá o que for, se for atrás de você pra conversar, conversa. Mesmo se você não souber o que falar, só escuta. Porque só o fato de ter alguém ali escutando como foi seu dia, por que você acordou assim, é muito bom. Vocês não têm noção, gente. Tipo,
pra quem passa por essa situação é muito boa. É muito bom ter alguém que a gente pode conversar. Eu, depois que descobri tudo isso, tô fazendo um acompanhamento já. Tem umas 2 semanas, toda quinta-feira. E, tô me sentindo muito melhor. Porque eu chego lá, tipo, as meninas passam pela mesma coisa que eu passo. Tem dificuldades maiores que as minhas. Então, a gente vê que não é só comigo que isso acontece, é óbvio. Não é só eu que tô passando por isso. É muito legal. E quem tiver a oportunidade de tá fazendo um tratamento, faça. Porque é muito bom. Você vai se sentir muito melhor. E não tem o que falar. Vai atrás, se trata. Não cai naquele conto que, toma remédio que passa. Não, você tem que manter o foco. Tem que ser 100% você. Não liga pro que as pessoas falam. Se você acha que você tá tendo um dia ruim, procure alguém, converse com alguém. Conversa com você mesmo. Escreve. Tem muitas pessoas que eu conheci no hospital lá que o pessoal não conseguia se abrir pra outra pessoa, mas escrevia, comprou um caderno, escrevia tudo e falava que se sentiu muito melhor. Então é esse o recado que eu queria dar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixe seu joinha, se inscreva no canal. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu falo. Tchau, gente.